Monitor digital. O Felipe da vez. Olá pessoal, dando sequência aí nossas aulas de algoritmo, nós vamos a partir de hoje, nessas próximas aulas, falar um pouco mais sobre vetor e reforçar esse conteúdo, que é um conteúdo um pouquinho mais complexo, mas não é difícil, né? É só uma questão de adaptação mesmo. Então, por isso, nós vamos fazer alguns exemplos aqui um pouquinho mais bem elaborados. Nossa primeira questão que nós vamos resolver é a seguinte, eu vou colocar aqui nos comentários em cima. Vamos lá. Vou colocar aqui, eu vou ler para a gente poder entender a questão, né? Elaborar um programa que leia um vetor A, o nome do vetor vai ser A, com 10 elementos inteiros positivos. Construir um vetor B de mesmo tipo e dimensão, em que cada elemento do vetor B deve ser o valor negativo do elemento correspondente ao vetor A. Vamos explicar melhor isso daqui. Que nós temos aqui um exemplo. Claro que nós não temos 10 elementos, só 6 elementos, para ficar mais fácil o entendimento. Nós temos o vetor A que o usuário forneceu esses valores: 8, 15, 12, 95, 0 e 845. Observe que no vetor B, a gente transferiu esses mesmos valores aqui, só que nós transferimos transformando ele para negativo. Então, observe, a posição 1 que o usuário forneceu foi 8. Então, na posição 1 do B, eu tenho que armazenar o quê? O menos 8. Na posição 2, o usuário forneceu 15. Então, aqui eu vou fornecer, vou transformar ele para menos 15. E assim foi até o fim, até o último aqui, que foi 845, e transferi para cá, para menos 845. Então, a finalidade do programa é o seguinte: o usuário fornece esses valores no vetor A, e depois eu faço um código para transferir para o vetor B, só que transformando os valores de A para negativo. Vamos lá. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, que nós vamos fazer, é criar nossos vetores. A gente já sabe declarar vetores, então eu vou vir aqui no nosso programa, que eu dei o nome de P vetor negativo, colocar aqui a variável A e B, tá certo? Que não é um nome adequado para vetores, mas dá para só para a gente seguir a questão ali. A e B é um array. Como são arrays do mesmo tipo, no caso são 10 elementos, 1.10 of integer. E agora uma variável i que vai ser usada aqui para o nosso laço de repetição, né? Para a gente poder fazer a leitura dos valores. Vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é a leitura do vetor A. Então a gente começa da seguinte maneira, ó. Vou colocar uma mensagem que vai ficar bonitinho, né? Entre com os valores do vetor A. Em seguida, ó, for i de 1 até 10. O que a gente fez aqui agora? A gente fez um for de 1 até 10 porque os elementos do vetor são 10, ó, de 1 até 10. Então agora eu vou começar a leitura aqui dentro. Vamos colocar uma mensagem, nada demais. Entre com a posição e só para enfeitar mesmo. E agora o id, lembrando que para ler um vetor a gente tem que colocar o nome. Eu não posso simplesmente colocar a palavrinha A aqui, porque A não é uma estrutura comum, não é uma variável comum, é um vetor. Então, toda vez que eu preciso trabalhar com vetor, a primeira coisa que eu tenho que fazer é me posicionar em algum lugar no vetor. Ou seja, eu tenho 10 elementos, 10 casas para me posicionar. Então, eu tenho que posicionar em uma delas. Como eu estou usando a variável i, então eu vou colocar aqui entre colchetes a variável i. Então, por exemplo, quando o i estiver valendo 1 e o usuário fornecer um valor, esse número vai ser armazenado na posição 1. Quando voltar o i valer 2, o número fornecido pelo usuário vai para a posição 2 e assim sucessivamente até chegar na posição 10. Agora eu terminei a parte de leitura, agora vamos fazer a parte de transformação. Ó. Transformação do vetor A para o B. Esse código aqui vai aparecer na tela, mas não vai fazer nada, só mesmo com a exibição de tela lá para a gente poder acompanhar o processamento, né? Eu vou fazer aqui novamente um for i de 1 até 10 do BeginEnd. O que eu vou fazer aqui agora? Nem precisava desse BeginEnd, né? Eu simplesmente faço o seguinte, ó. B na posição i recebe A na posição i. Como é que eu faço para transformar um número que é positivo para negativo? Basta eu multiplicar por menos 1. Ó.
Com isso, eu pego o valor que estava em A. Vamos supor que o I está valendo 1. Eu pego o valor que está na posição 1 do vetor, multiplico por menos 1 e armazeno no B na posição 1. Volta agora o I vale 2. Ó. Eu pego o A na posição 2, multiplico por menos 1 e armazeno no B na posição 2. Com isso, eu já fiz a transformação. Agora basta eu exibir. Ó. ln exibição dos vetores. E aqui eu vou fazer uma correspondência, só para vocês terem ideia que funcionou lá na tela. Ó. Vou fazer de 1 até 10 novamente, né? Do begin end. Transfiro agora, olha só. Vou fazer uma exibição aqui, ó. Write ln. Vamos colocar aqui A na posição I, ó, vírgula. A na posição I, transferido para B na posição, ó, I. Isso aqui é só enfeite. A na posição I. Ah, não, peraí. A na posição I é igual a A na posição I. Com isso aqui eu já vou escrever um colchetezinho na tela, né, com o valor de I, que é a posição 1. A na posição 1 vai escrever na tela igual ao valor que está na posição 1. Aí transferindo agora para o B, ó. Aí eu posso setinha aqui. B na posição I é igual a B na posição I, ó. Isso aqui é só enfeite, pessoal, nada demais. Você poderia simplesmente fazer isso aqui, ó. Write ln B na posição I, que também funciona. Tá? Que aí é só exibir o B na posição I. Só que eu quero colocar para ficar um pouquinho mais elegante, mais bonitinho. Né? Então isso aqui é o formato, isso tudo parece uma formatação mais bem amigável para o usuário. Vamos rodar o programa agora para ver se funciona. Deixa eu reduzir o zoom aqui. Pegar a tela do Pascalzinho que foi aqui para trás. Aqui, agora vai. Entre com os valores do vetor A. Então, vou colocar aqui 78, 54. Ó, vamos colocando valores. Que é o valor. Opa, vamos lá. Olha lá, agora como é que ficou? Ó? Exibição dos vetores, transformação dos vetores do vetor A para o B. Isso aqui a gente não vê acontecendo lá na tela, só para poder exibir mesmo. Exibição dos vetores, olha lá. A na posição 1 igual a 7. Aí transferindo para o B lá. B na posição 1 ficou menos 7. A na posição 2 ficou 54. Transferindo para B na posição 2, menos 54. E assim vai, ó, até o fim. Então, com isso, a gente consegue resolver essa questão, que parece complexa no início, mas depois de resolvido você vê que não é nada demais. Vamos, então, até a próxima videoaula, que a gente vai passar outros exemplos ainda.